das técnicas radiológicas, começando mais um podcast, convidado especial aqui, Leandro Brito, né? Eu, João Marcelo, estamos aqui para mais um dia de bate-papo aí da radiologia, né? Tirando as dúvidas, mostrando realmente o que nossa radiologia está acontecendo. E hoje o Leandro vai falar mais sobre também pacientes politraumatizados, atendimento, falar um pouquinho também da anatomia, que é muito importante, é algo também que o Leandro levou para a vida, né? E vamos lá dar início aí, João Marcelo. E aí, pessoal, que bom estar com vocês aí nesse podcast maravilhoso, né? Com uma pessoa especial, que é o nosso professor Leandro Brito, né? Tem muita história, né, Leandrão? Para contar, né? E a gente está aqui muito feliz, né? Por recebê-lo. E ouvir de você aí, né, Leandrão? Sobre a sua experiência na radiologia, sobre a sua vida na radiologia. E eu costumo dizer para as pessoas que eu conheço, né, que passam por aqui também, o que te fez chegar na radiologia, né? Você que se transformou nesse profissional que você é hoje, uma pessoa de referência, não só como profissionalmente, mas um ser humano maravilhoso, tá? Conta um pouco da sua história aí, Leandro. Como que começou desde o início, tá? Até hoje você ser esse profissional maravilhoso que você é, né? Com referência no atendimento de urgência e emergência. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal da Radiologia, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, tá? E aí, eu comecei a história da radiologia em 2003, né? Aí eu fiz o tecnólogo em radiologia lá na UEG, em Anápolis. E depois fui fazendo os estágios no Hospital das Clínicas, no Hugo, aí depois tornei supervisor de estágio lá no Hugo, antes de iniciar, né, a prática, né, a técnica, né? Aí eu fui dando os estágios, e aí depois passei num concurso público em Trindade, né? E aí fui trabalhando lá e já comecei a trabalhar no hospital de urgência, aqui mexendo com politraumatizado. E aí, como eu já tinha uma certa experiência já lá no Hugo, né, como supervisor de estágio, né, e tinha que ensinar as técnicas, né, as incidências, e aí foi facilitando uma coisa que puxou a outra. E aí depois passei no concurso no Hugo, em 2013, né? E aí lá, como os pacientes basicamente são todos politraumatizados, né? Então há uma limitação, há muita a dificuldade de movimento, o paciente às vezes não consegue te ajudar, então às vezes é você e o paciente, e aí às vezes você tem que fazer algumas incidências um pouco diferentes, usar a parte do aparelho, a angulação, usar a estativa, e aí vai sucessivamente. Aí tem paciente que você não consegue fazer conforme aquele básico que você fazia no dia a dia. Mas lá há uma dificuldade maior, só que é muito mais gratificante. Você sabe que ali o paciente depende de você 100%, né? Porque tem casos, né, João Marcelo, Denise, que vocês já trabalharam lá também, né? Que às vezes o paciente chega desacordado, o paciente chega, ele não consegue, ele não te responde, e aí você vai ter que... É verdade. Leandrão, isso aqui eu já falo e vou puxar aqui o gancho para você, porque é o seguinte. Na literatura, muitas vezes a gente vê lá o real posicionamento como é feito, por exemplo, num paciente ambulatorial, né? Então, você pega um paciente, né, Denise, que tem condições de poder, por exemplo, realizar ali um raio-x de perna, a gente estende a perna, bate o raio perpendicular na diáfise, aquela coisa simples, né? Já no trauma, a história é diferente. É diferente. Faz do jeito que dá para fazer. O que der para Isso. fazer. Isso assim, quem está nos ouvindo aí, os alunos de radiologia, né, principalmente aqueles que estão começando a carreira, que morrem de medo de ir para um atendimento de urgência e emergência, galerinha, eu falo para vocês uma coisa muito importante, e deixa aqui, viu, a minha mensagem. Atendimento de urgência e emergência, tá? É um dos atendimentos mais simplificados que tem dentro da radiologia. Tá? Você precisa ter uma prática, né? E saiba né, que algumas situações que é obrigatório você realizar dentro da literatura, no atendimento de urgência e emergência, a gente leva um pouco a consideração. Como, por exemplo, né, Leandro? Muitas vezes não tem como a gente fazer uma boa extensão de uma perna, uma rotação medial, uma rotação. Então, vai fazer um AP de perna? Muitas vezes a literatura exige aquela rotação medial de 5 graus, medial, né? 5 graus. Dá para fazer no paciente politrauma? Faz. Não dá? O objetivo ali é estudar a fratura, né? Isso. Então, isso aí já é um bom, né? É importante que tenha um bom senso também com a equipe de ortopedia, mas eu vejo, particularmente, Denise,
e Leandro, que emergência, tá? Não é para qualquer um, né? Não. Principalmente porque existe toda a linha psicológica da coisa e a pressão, principalmente porque boa parte daqueles pacientes chegam no hospital com sentimento à flor da pele, familiares, etc. Isso, e às vezes o ortopedista está aguardando o exame, ele sabe que o paciente já está politraumatizado, às vezes é uma fratura exposta, às vezes até o que o João Marcelo falou, né? Às vezes o paciente chega com a fratura de fêmur. Com a experiência, a gente vai pegando que o quê? Um exemplo, às vezes o paciente chega com o pé virado, né? Para fora, né? A rotação externa. Então, a gente já tem uma noção, sabe que ali tem uma suspeita de uma fratura, principalmente de colo de fêmur. Aí, o que a gente faz? A gente não faz essa rotação que deveria ser feita. Sim. Por quê? Se eu fizer, pode agravar, pode lesionar e prejudicar. E o que a gente preocupa muito é isso aí. Evitar que o paciente agrave ainda mais, sofra, né? Ainda mais. E ainda falo uma coisa que eu já também participei, né, Leandro? Leandro, nós estudamos juntos, Leandro é amigo de longas datas, Vocês né? estudaram juntos, longas datas, sofremos trabalhamos juntos. E eu estive também, né, como supervisora de estágio em Hugo, ali a gente já viu muita coisa. E a gente percebe, né, que quando a pessoa está ali politraumatizada, os que conseguem conversar, né, Leandro? Isso, eu falo que a dor da alma é maior que a dor física. Então, eles querem contar para você o que aconteceu, eles querem explicar ali o acidente, o que foi, que eu não tive culpa, aquelas coisas e tal. E nós, como profissionais, gente, a gente tem que ali, né, tentar realmente, assim, né, ser solidário com aquele paciente, entender o que ele está passando ali, tentar fazer o melhor, né? A gente sempre conversar que vai dar tudo certo, vai ficar bem. Por mais que a gente vê que a coisa tá feia, gente. Quantas vezes a gente vê a coisa muito feia? Mas a gente fala para ele, olha, vai dar tudo certo, né? Você está sendo atendido, logo vai dar tudo certo, você vai estar bem, né? É importante isso aí. Isso aí tem casos, né, que na literatura, né, que a gente deveria fazer com o paciente ou em pé, ou deitado, e aí dependendo, a gente faz como o paciente chega, né? Às vezes, um exemplo, teria que fazer um paciente, né, sofreu um acidente automobilístico e aí a suspeita é de fratura, né, de costela. Se o paciente vem andando, a gente faz em pé. Andar. Agora, se veio deitado, a gente não vai levantar o paciente. Por quê? No levantar, a gente pode correr o risco, né, de perfurar o pulmão, né, e aí complicar ainda mais o paciente. Então, a gente tenta fazer adaptações para fazer um exame de qualidade e para evitar que isso agrave ainda mais, que é o dia a dia lá do hospital, né? É o dia a dia. E tem situações que vai, né, clinicamente, por exemplo, como é muito importante porque assim, não é uma ciência exata aqui, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O Leandro aqui colocou uma questão, por exemplo, de um paciente politrauma, né, com trauma torácico, por exemplo, né? Então o paciente chega dispineico, o paciente chega com, né? E aí você faz um raio-x, a gente sabe que aquele padrão de raio-x ali é um padrão, né, até limitado. Isso, mas o objetivo é estudar a fratura. E além de estudar a fratura de um paciente politrauma com lesão torácica, é estudar se ele tem pneumotórax. Isso. Se ele tem derrame pleural. Derrame pleural, né? Entendeu? Então, assim, tem coisas que na verdade, elas devem ser... E é muito importante para quem está nos ouvindo, que o atendimento politrauma ele tem que ser objetivo. Objetivo, tá? Aí... Tu vê lá, né, paciente com pneumotórax, vê um paciente com derrame pleural, né? Então, antes de eu posicionar para fazer um laurel, eu troco uma ideia com o meu médico, falo, poxa, e aí, doutor, eu fiz esse tórax aqui, PA, vimos aqui esse derrame pleural, tem a necessidade de você colocar em decúbito lateral, colocar o paciente para sofrer para fazer esse laurel, sendo que a realidade no ambulatório é diferente, né? O laurel, ele é fundamental, né? Isso. Mas no caso do derrame pleural para paciente politrauma, muitas vezes pode ser consequência do trauma, da perfuração do arco costal na região pulmonar. Então, o preparo do técnico em radiologia, ele tem que ser muito, né? Ele tem que ser um profissional muito preparado, porque o paciente sofre menos. Isso. O paciente vai sofrer menos, né? A gente vai conseguir dar um diagnóstico mais preciso e conservando, né? Evitando que o paciente lesione mais, sofra mais dor. O paciente, ele é muito... ele fica muito... como é que fala? Esperando da gente, né? Às vezes ele chega já com medo, né? Porque é um local, assim, onde a pessoa fica um pouco restrita, eu costumo né? dizer, indiferente se eu estou numa unidade hospitalar de urgência e emergência ou mesmo no ambulatório, ninguém vai ali para passear, né, gente? Não, tá indo porque tá precisando de uma imagem, uma boa
questão que o João Marcelo pontuou, né? A questão de a gente sempre trocar uma ideia com o médico que solicitou o exame, porque, gente, uma unidade de urgência e emergência, a maioria dos locais, ainda mais locais públicos, é bem agitado, é muita gente. Então, muitas vezes, assim, o médico também está na adrenalina ali. Isso. E ele, às vezes, pede, mas às vezes ele nem pensou, né? Que Ele não fez né? aquele estudo, às vezes não deu tempo, às vezes o paciente não repassou isso para ele. Aí, às vezes, na hora que o paciente chega pra gente, ele vai te passar algumas informações que pro médico não chegou, né? E é bom também a gente ler... Esqueci de falar que eu tô grávida, né? Eu esqueci de falar que tô grávida. Acontece, e isso é importante, essa, né, essa dinâmica que nós temos, assim, de conversar com os profissionais que estão envolvidos, médico, enfermeiro, né, ajuda, eu falo que é sempre muito bem-vinda. Nós precisamos ter esse bom relacionamento com a equipe. Isso é importante porque nosso bem maior ali é o paciente. A gente quer fazer o melhor exame, né, o melhor por ele, ainda mais nesse momento de politrauma. Isso, às vezes, assim, a questão da agilidade, né? Porque às vezes acontece, principalmente lá no Hugo, o paciente chega muito grave, aí ele chega com a equipe médica, chega no oxigênio, chega entubado. Então, às vezes não dá tempo de fazer todas as incidências. Ali você vai fazer o básico ali para o médico ver, até ele tentar estabilizar esse paciente, para esse paciente voltar e a gente terminar de fazer esse exame. Né? Porque é um exemplo, tá ali, o tempo é curto, tá no oxigênio, às vezes tem uma pressão do médico, e realmente tá certo, porque ele pode ter uma parada, que já aconteceu de ter uma parada na realização do exame. Não tem suporte na sala de raio-x. Não tem suporte, aí ele tem que pegar o médico, normalmente o pessoal da enfermagem, junto com os maqueiros, ele corre lá para emergência até dar o suporte, aí talvez mais tarde, um outro dia, ou no final do dia, ele volta para retornar para a gente realmente terminar aquela realização dos exames. Isso acontece muito mesmo. Eu falo assim, eu sempre fui apaixonado, né? Desde quando eu comecei a minha carreira profissional, os primeiros plantões sempre foi no atendimento, né, de pronto-socorros, né, em hospitais especializados em urgência e emergência. Tirei uma parte do meu tempo, né, profissional quando eu trabalhei no HGG, no Alberto Rassi. Mas eu sempre percebi, como professor também, que os alunos, quando vão para os estágios politrauma, muitos começam com receio. Sim, com medo, Leandro, né? Denise, com Receio. 2 semanas, esses meninos estão voando baixo, cara. Estão atendendo pacientes que eu falo para vocês assim, cara, eu só vou observar. Você pega um aluno que você ensina as incidências, e o lado bom do Hugo geralmente os pacientes politrauma, você já tem ali um checklist básico que a equipe de emergência manda. Isso, que é um tórax, um abdômen, uma pelve, e aí membros, isso, né? segue aquele padrão ali. E coluna cervical para poder Isso. avaliação do, né, antes da retirada do colar cervical. Então, assim, é urgência e emergência, cada caso é um caso, mas existe ali, dentro da base desse atendimento, uma padronização no atendimento desse paciente politrauma. Então, esse estagiário, ele começa uma semana aqui, daqui 2, 3, eu já vejo ele com condições de poder atender. Ele desenvolve muito, Desenvolve porque é muito, muita experiência, cada dia um caso diferente. Um caso diferente. E olha, porque eu quero aproveitar o momento aqui, é um tabu. Eu sou professor e falo, os alunos do primeiro período de radiologia sempre morrem de medo de falar. Professor, e quando chegar o corpo de bombeiro? E quando chegar o SAMU? Aí eu falo, cara, fica tranquilo. É mais fácil do que vocês imaginam. Muito mais, porque vai estar uma equipe junto com você, né? Entendeu? Alinhar o paciente politraumatizado numa prancha, numa mesa, ali, ó, é muito mais fácil do que você alinhar um paciente no ambulatório. Então, ou seja, deixando esse recado para a galerinha, por experiência própria. O Leandro está aqui, é experiente, a Denise está aqui, são 2 profissionais experientes no atendimento de urgência e emergência. O atendimento de urgência e emergência, ele é muito mais objetivo, muito mais simples de ser levado no atendimento do que o ambulatório. O ambulatório a gente tem aquele cuidado, né? Isso. De seguir a literatura do pé da letra. Seguir aquele protocolo, seguir todas aquelas as incidências básicas, às vezes necessita de fazer os exames especiais, e você tem que fazer saber. Cara, aconteceu uma vez comigo no Hugo, eu tava de plantão, Leandro. O médico pediu um raio-x de tórax, né? Só para avaliação de um pneumotórax. Aí o paciente chegou, né? Fiz o PA, fiz o perfil, né? E acompanhei esse paciente lá na emergência. Eu falei, doutor, tá aqui o tórax PA. O doutor, né, pegou, deu uma olhada. Acho que era doutor Jesus, cara, o nome do médico. Isso, famoso pra caramba lá no hospital. Olhou o raio-x do tórax PA. Falei, tem o perfil? Falou, não, o perfil não precisa não.
Isso. Eu falei, poxa, a gente vem com aquela cultura, né? Isso, De cultura. tentar implantar a linha do atendimento ambulatório que você aprende na emergência, não vai encaixar. Não vai. E eu fui com essa Os linha. profissionais que estão lá são diferentes, os médicos, os técnicos de radiologia, o técnico de enfermagem, a visão é outra realidade. Eles têm que ser mais, igual o João Marcelo falou mesmo, mais objetivos, mais direto. Isso aí é a importância também que eu vejo, né, da educação continuada, da RDC 611, que ela veio falando isso, né, também dos POP elaborado, porque isso aí facilita bastante também para quem está chegando ali entender como que, né, que é a rotina aqui, o que eu devo fazer. Isso é importante também. Aproveitando o gancho que o João Marcelo falou, a Denise também tinha falado, questão da educação continuada, tá, gente? O pessoal começar a estudar, a valorizar mais essa parte, principalmente com politraumatizado, você vai ver que tem várias outras técnicas que vão facilitar na hora de realização do exame. Então, você tentar fazer um bom estágio nesses hospitais que trabalham com politraumatizado. Deixa até aberto, porque hoje, assim, eu também sou coordenadora de curso, né? Os colégios têm a parceria com o Estado, com o município, mas a gente tem um impasse muito grande que a hora que a gente chega tem a terceirizada. E a terceirizada não está querendo terceirizada, vamos abrir campo de estágio, vamos olhar melhor, né? Existe todo, né, o cuidado, porque eu creio que as empresas têm medo, assim, de como colocar, né? Existe todo o cuidado de documentos, de treinamento, de pessoa específica para ficar acompanhando esse aluno, mas é importante treinar, gente. A gente tem que lembrar que hoje eu tenho uma equipe sólida, bastante profissional, né, que conhece muito, mas tem que lembrar que aquele não é para sempre, né, gente? Aposenta, adoece. Isso. A gente, como diz, né, vai embora dessa vida. Então, a gente precisa treinar novos profissionais, a gente precisa ter esse cuidado. Eu falo que toda empresa tinha que ter, não quero tumultuar, mas pega 1, 2 estagiários, vai começando, né? Vai moldando, né, do seu perfil. A do seu entender, perfil. porque isso precisa, gente. Nós precisamos treinar mais pessoas. O que nós torcemos, Denise, como conselho, é que todas as empresas de radiologia cresçam. Todos, Sim, cara, sim. todas as empresas cresçam. E se elas vão crescer, elas vão precisar da matéria especializada, a mão de obra especializada, que é o tecnólogo, o técnico em radiologia. Que Então, precisa ser treinado. Treine esses estagiários, né? Abrem campo de estágio para abrir eles. mais campo. Tem muitos alunos que querem fazer estágio, quer trabalhar, quer aprender. Às vezes há uma dificuldade na hora de entrar na parte do estágio, no mercado de trabalho. E aí... Leandro, nós passamos por uma linha de estágio que poucos estão tendo essa oportunidade. Você veio do HC, cara. Lá no Leandro. HC, você veio assim... Você teve... Lá foi nosso berço, né, Leandro? No HC eu aprendi muito. Vim do HC fui pro Hugo, então fui 2 escolas maravilhosas. Excelentes ou profissionais. aprende, né? Ou aprende. E lá, né, gente, a diferença grande, né, no HC é que quando você fazia o exame, que na época tinha o megatoscópio, né? A gente colocava película. Quando você punha a película, o médico já estava atrás de você, olhando seu exame. Aí, se o seu exame tivesse errado, acabou. Aí você já ia aprendendo a médicos aí, os caras renomados que a gente tem em Goiânia, né? A maioria são donos de clínicas, essas clínicas maiores, né? Então a gente aprendeu muito. Puxava a orelha, mas isso era muito importante. Foi muito Eu fiz na época com a Denise, né? O estágio, né? Esses médicos aí que estão nos assistindo aí, a gente conhece cada um deles, viu? Esses médicos antigos da radiologia, viu? Pessoas maravilhosas que puxaram a orelha desses grandes estagiários, né? Lá atrás, que hoje se tornaram aí profissionais maravilhosos. Um deles aí o próprio Leandro, né? Então, né? Passaram por uma experiência verdadeira dentro do estágio. Isso é muito importante. Muito bom. Né? Treinar esses profissionais, passarem a realidade para esses estagiários, porque uma coisa que eu falo para vocês não é só a parte da mão de obra em si, mas treinar esses estagiários também para o embate psicológico da coisa. Poxa, hoje dentro da radiologia, a profissão técnico em radiologia, ela é idêntica à profissão de um cirurgião, de um dentista, de um piloto de avião. Ou você sabe ou você não sabe. Trabalha muito a parte que operacional. Isso, tem a parte do jogo de cintura, né, de você tentar ouvir o paciente, de ver, você tomar a decisão ali na hora. Leandro, eu costumo falar que é proibido errar, tem horas, cara, que você só vai ter uma oportunidade, que o seu paciente, quando você é acionado para ir lá na unidade de terapia intensiva fazer um raio-x,
muitas vezes você só vai ter uma única oportunidade. Quando você está na tomografia, para realizar uma tomografia de um paciente que sai da sala de vermelha, vai para a tomografia, se você não tiver conhecimento de protocolo, você tem que repetir uma nova aquisição, tem que repetir uma fase de contraste, cara, aquilo ali é um prejuízo muito grande. Então, tem situações que, falo, é proibido errar, é proibido errar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Os técnicos em radiologia, tecnólogos em radiologia que estão no mercado sabem muito bem, e nós temos que trabalhar em cima disso. Nós somos profissionais, né, capacitados, e sabemos que quem trabalha na linha de urgência e emergência, né, pega uma segurança rápido, pega. Mas também precisamos trabalhar a linha psicológica desse profissional. Por quê? Porque muitas vezes ele vai atender um paciente, não vai só o paciente e o maqueiro. Vai a enfermeira intensivista, vai o médico anestesista. Vai o médico do anestesista que vai sedar. Quando você começa o atendimento, o médico radiologista já está atrás de você ali, colocando pressão para saber né, o que vai sair daquele exame. Você não erra uma fase de contraste, você não pode errar uma fase de contraste. Então, o médico já está aguardando ali para dar o diagnóstico, então, para saber qual atitude que ele vai tomar. Então, ou seja, aquilo ali é uma vida inteira na mão de um técnico em radiologia, de um tecnólogo. Então, a educação continuada ela é muito importante. Muito importante. E o fator principal, cara, trabalhar a linha psicológica desse profissional também. É uma coisa porque que ele vai vezes, receber pressão. Não é muito falada, né? Isso é muito importante, que o João Marcelo falou, a questão do psicológico, né? De saber tomar a atitude correta, porque às vezes você tá ali, o médico tá junto com você, ele que espera a sua atitude, ele não vai te falar o que você tem que fazer. Isso. Ali você vai tomar atitude. Opa, peraí, não, eu vou fazer só essas incidências aqui, vou fazer só os APs, vou fazer só o perfil, porque o tempo é curto, aí o oxigênio está acabando e o paciente não pode ficar muito tempo ali, que pode correr uma parada, alguma coisa assim. Então, ali é agilidade. Né? Essas atitudes são tomadas ali que você tem que tomar. Não tem ninguém para te falar, não. Então, por isso que com politraumatizado, o raciocínio, a agilidade tem que ser muito mais rápida, porque várias pessoas vão depender desse resultado, desses exames. Com certeza. Aí chega no final das contas, fala, tem que repetir tudo. Tem que refazer. Aí eu quero saber qual que é a cara que vocês vão chegar lá na equipe multidisciplinar e falar assim, olha, vamos ter que, né, reencaminhar o paciente novamente para a sala de raio-x, porque, né, não ficou bom. O AP não ficou verdadeiro, o perfil não ficou verdadeiro, né? Assim, tem algumas coisas, um exemplo, aí às vezes acontece também de chegar um paciente onde tem vários exames, você vai fazer vários exames nele, vários e vários, às vezes tem 10, 15 exames, e ali o tempo corrido, mais gente chegando, pressão, chegando mais gente, aquilo ali é o quê? Jogo de cintura, vai fazendo, vai tentando agilizar o máximo possível, né, para você faz um exame de qualidade, tentando fazer dentro do limite ali, né? Tem coisa né? que podia simplificar, olha só, quem tá sabe muito bem. O mesmo posicionamento que eu faço uma perna AP, eu faço um tornozelo AP. Isso, já tá lá, já aproveita ali. Eu faço um perfil de perna, eu faço um perfil de tornozelo. Isso, faz também um perfil ali de joelho, né? Só Entendeu? Que vai flexionar um pouco. Vamos lá, um perfil de um antebraço, né? Beleza, é AP. Mas eu faço um perfil do antebraço, já faço um perfil de punho. Isso, Se for bem feito, bem posicionado, eu pego ele aqui, ó. Já vai aproveitando. Do rádio, bacana. Já vou aproveitando. Se eu consigo fazer um antebraço do AP, eu já pego o AP do cotovelo. Se eu não faço um antebraço AP, vamos supor que eu faço em PA pela condição do paciente, mas eu já aproveito o PA do punho. Então, assim, tem coisas que, na verdade, no politrauma, muito importante, que a gente simplifica. Isso, né? A gente vai aproveitando. Você faz 2 em 1. Você faz 2 exames num. E não perde a qualidade. Não. Isso é muito importante. A gente consegue, a gente vai editar ali as imagens, né? Recortar, ampliar, colocar um pouco de contraste, né? Ou contraste. Vai ali melhorar aquela imagem ali, né? Por exemplo, a gente faz, igual você falou, né? A gente faz um exame ali de um braço, né? Do ombro, e a recorta para aproveitar pro ombro, né? O AP do ombro. E aí vai facilitando. Já né? facilita. Isso. Agora, um desafio que muitos técnicos em radiologia passam, mas não é na linha de atendimento de alta complexidade. Porque até então a gente tá conversando sobre atendimento de alta complexidade, que é uma realidade, por exemplo, do GOL, do Hugo. Mas vamos falar, por exemplo, lá do hospital municipalzinho de uma cidade pequena, lá daquela UPAzinha pequenininha, que quem está lá atendendo o paciente não é um ortopedista.
É um médico, muitas vezes, recém-formado. Aí, vem cá. Agora eu vou puxar um lado muito importante, que é um lado, hoje, da formação desse médico. Radiologia, esses médicos estudam no máximo 6 meses de radiologia, porque eu já puxei, né, os históricos acadêmicos de várias universidades do Brasil, e radiologia, por ser uma área muito complexa, né, eles conseguem encaixar ali mais ou menos uns 6 meses de radiologia. Isso ensinando o estudante de medicina prescrever, avaliar uma imagem, fazer tudo aquilo, né? Prescrever uma tomo, onde é que eu uso uma tomo, onde é que eu uso uma ultrassom, onde é que eu uso uma ressonância, né? Saber usar bem a ferramenta da radiologia no diagnóstico médico. Essas coisas. Isso. É o desafio. Então, quando você assume um plantão, né? Olha o desafio de médicos recém-formados, o paciente torceu o tornozelo. Mas a dor do paciente, porque torce o tornozelo, pega o nervo, dói até no joelho. Cara, esses médicos pedem raio-x de joelho, raio-x de perna, raio-x de tornozelo, raio-x do pé, raio-x de tudo. Muito importante deixar claro para vocês que estão nos assistindo que aí entra o papel do técnico e tecnólogo em radiologia, aquele cara que estuda muito, aquele cara que tem firmeza, aquele cara que tem conhecimento. Porque, olha só, não é só ser bom em fazer exame, mas também tem que ter uma boa linha de relacionamento interpessoal, da equipe multidisciplinar, de você sentar e trocar uma ideia com aquele médico. Falar, cara, eu tô aqui pra te ajudar, velho. Entendeu? A questão da experiência, né, do técnico, ele vai ajudar bastante, né, na hora do... A maioria dos médicos hoje que formam e pegam os primeiros plantões, os caras vão mesmo lá pra dentro da sala de radiologia pedir opinião, cara, secundária. Sim. E eles vão mesmo, porque eles falam, olha, eu vim aqui porque vocês são experientes, vocês podem me ajudar. E é uma ajuda que a universidade, eu falo universidades boas do nosso país, Sim. pelo tempo ali, acaba não tendo essa oportunidade. Isso, não vai ter aquela vivência, não vai ter aquele dia a dia que o técnico tem, aquele contato direto que ele tem, né, com os pacientes, na hora da realização dos exames, quantas e quantas imagens que passa no técnico, e às vezes o profissional, o médico, às vezes ele não teve essa oportunidade também. Ele pediu um raio-x do pé, da perna e do joelho e tornozelo, mas o paciente tem uma luxação tipo társica. Uma coisa simples, né? Então, assim, lógico que com o tempo ele vai ter mais experiência na prescrição. Mas hoje essa realidade de atendimento de urgência e emergência pega muitos profissionais que atendem em locais onde você não tem o especialista de fato, que é o ortopedista. E quando não tem, meu irmão, o técnico e tecnólogo em radiologia trabalha dobrado. Tá? Muito, não é, Denise? Muito mais dobrado. Justamente por conta disso. Então, ou seja, é a importância de eu ter uma equipe de radiologia, aí já entra o nosso papel de conselho, nós prepararmos esses profissionais de radiologia para que esses profissionais também ajudem a preparar outros profissionais, dar segurança para esses outros profissionais, né, nessa situação. Tá? Então, isso é uma situação que eu já vivi muito, porque por muitos anos eu atendi em UPAs e percebi, cara, chegava médicos recém-formados, a gente percebia, né, a dificuldade deles, né, muitas vezes até a insegurança deles. E, paralelamente, eu trabalhava no Hospital de Urgência de Goiânia, onde você tinha atendimento de ortopedistas, os caras especializados. Tem ortopedia, então, tem emergência. A prescrição, o encaminhamento do paciente é diferente. Totalmente diferente. É diferente, né? Aí vem também a questão do raio-x no leito, né? Gente, que polêmica, né? Até nós tivemos a oportunidade, né, João? No hospital de urgência, né? Quando eles chamaram nós para falar um pouquinho sobre exames no leito, né? Para profissionais que estavam iniciando residência, né? De vários profissionais lá. A importância de entender quando eu peço raio-x no leito, quando que ele realmente é importante e quando o resultado que eu tenho, porque é o que eu sempre falo, gente, não é preguiça, não é má vontade do profissional ir lá fazer um abdômen no leito, é que não vai prestar. Não. Então, é isso que eles têm que, às vezes, compreender, o que vai ficar bom, o que não vai ficar bom. E aumentou bastante, principalmente lá no Hugo, eles andam pedindo muito a questão do abdômen no leito, para ver sonda, e não há essa necessidade, é só... A gente, né, que tem mais experiência, a gente faz o quê? A gente coloca, né, o filme longitudinal. Né? E aí vai pegar uma parte do abdômen ali e a sonda, se a sonda estiver no local adequado, vai aparecer essa sonda. Sim. Então não tem essa necessidade de fazer um raio-x de abdômen. Aí você vê, a sonda desce o esôfago, contorna o estômago, e aí ela passa lá na região antropilórica, aí de repente o filme radiográfico corta.
Porque Aí você vai os fazer enfermeiros abdômen, falam né? assim, ó, os enfermeiros falam assim, ó, vai ter que repetir porque eu não vi a ponta da sonda. Aí você fala assim, poxa. Por isso que é um exemplo, e às vezes tá pedindo até isso. Às vezes não pede o tórax e já pede só o abdômen. Ou às vezes tá pedindo lá, principalmente, o tórax e o abdômen. Não tem necessidade. A gente está até conversando com a parte lá da chefia para ver se simplesmente faça só o raio-x de tórax mesmo, longitudinal, pronto, já resolve o problema. Não tem necessidade de fazer. Isso também que é importante, nós profissionais, né, avaliar a indicação clínica. Sim, isso é o bacana, porquê, porque né? eu entendo por que eu estou fazendo esse exame, né? Qual que é o objetivo do exame? Pra gente colaborar porque com às vezes acontece o quê? Se você, igual o João Marcelo falou, se você for fazer um raio-x de abdômen, vai descer bastante o filme. E aí, às vezes, a sonda foi e voltou. Uhum. Aí, se ela estiver lá em cima, não vai aparecer. Você fez um abdômen, não apareceu. Agora, já fazendo um raio-x de tórax longitudinal, aí sim, de todo jeito vai aparecer. Ou se a sonda voltar, ou se ela não estiver no lugar, a gente vai conseguir detectar. Até hoje eu não consegui buscar nenhuma referência bibliográfica publicada nas revistas científicas hoje, né? O raio-x do abdômen em si como o principal raio-x para avaliação de sonda. Não, porque em todas as literaturas e publicações que eu vi hoje, em várias revistas eletrônicas, PubMed, né, Cielo, etc e tal, os autores especificam muito tórax. Tórax, que é para ver a sonda. Aí, olha só, aí eu tenho o que pega ali... E outras patologias, é lógico, mas quando pede para ver sonda, é raio de tórax. Tórax. Então, se você pegar hoje, por exemplo, todos os médicos intensivistas hoje, a base, né, quando as prescrições são realizadas por eles, é em cima de raio-x de tórax. E o mais importante, né, o raio-x de tórax, para mim, ele configura numa região vital. Eu pego o tórax. Tórax é uma região vital. Como é uma região vital para avaliação clínica, entra dentro daquele artigo da RDC que fala, né, a questão da realização dos exames de raio-x apenas para pacientes que realmente necessitam desse raio-x. Então, é uma região vital. Sim. Isso configura o quê? Que se o médico fala, eu não tenho condições de levar esse paciente até a sala de raio-x, eu vou precisar que esse técnico ou tecnólogo venha até a minha UTI para fazer esse raio-x. Porque é tórax. Isso. Agora, abdômen, né? Abdômen, particularmente... Primeiro, que o raio-x do abdômen não é bom. Não, porque fora do leito, vai usar o book, né? Vai dar muita radiação dispersa, né? Isso. Né? Eu acho que o único raio-x de abdômen fora do leito, falando aqui profissionalmente, a gente consegue fazer pediátrico numa criança. Uma criança. Mas quando eu pego um paciente acima de 50, 60 quilos adiante, já não dá. Não fica bom. O exame não fica sai horrível, não sai então, bom, não consegue visualizar as estruturas. Isso a gente vem implantando, a gente participou A gente participou por várias vezes no Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital de Urgências de Goiânia, onde sempre quando vinha uma equipe multidisciplinar nova, uma equipe nova de residentes, né, Denise? Sim. De várias áreas, enfermagem, fisioterapia, etc e tal, a gente falava muito sobre isso na primeira semana de treinamento. Sim. De que raio-x de abdômen, né, para a equipe de residência médica também, que participava conosco, não é bom, não presta. Porque eu não tenho uma grade antidifusora ali para filtrar os raios de maior potência. O meu equipamento de raio-x ele não tem um potencial de aplicar uma radiação. É um pouco limitado, né? Porque a gente vai com o aparelho portátil na UTI, né? A corrente dele é limitada. Né? Então eu não consigo oferecer o diagnóstico que a equipe médica merecia ver. Isso. Né? E pior também, eu aplico uma radiação muito maior, porque o nível de MAS para o abdômen é alto. Como muito, nem se compara em relação ao raio-x do tórax, né? Que no raio-x do tórax, né, seria uma alta quilovoltagem, né, e baixa miliamperagem. Já no abdômen a gente vai ter que colocar bastante MAS para a gente conseguir, se a gente realmente conseguir ver as estruturas, né? Isso. Aí a gente sofre para fazer um raio-x de abdômen. Agora, por exemplo, 10 horas da manhã no paciente, quando dá 2 horas da tarde, ele desce para tomografia. Aí na tomografia ele desce, pode fazer uma tomografia, mas já no raio-x não quer descer para fazer um abdômen, né? É difícil. Esse relacionamento com a equipe é muito importante, né? Que a gente realmente tenha, né, uma boa comunicação com a equipe. É muito importante até para evitar, né, gente? O uso da radiação tem que ser muito consciente. Isso aí a gente sempre fala, né? A gente prioriza a questão de proteção radiológica, isso aí é muito importante. Isso, usar quando for realmente necessário, né? Não usar desnecessário
ou para outros fins, né? Que não seja realmente aquilo que quer ver, aquelas estruturas, ou até mesmo uma sonda, alguma coisa assim, mas dentro das E aí entra, limitações, né, né? Leandro, a importância da anatomia. O Leandro foi uma pessoa que inovou a anatomia. Conta aí um pouquinho para nós, Leandro. Ah, tem um canal no YouTube, né, chamado Descomplicando Anatomia, onde eu falo vídeos, né, sobre anatomia, falando da importância da anatomia, as estruturas, para que serve, qual a importância, para que vai te ajudar nos exames, um exemplo, principalmente nos exames contrastados, a importância de você saber aquelas estruturas, porque às vezes para saber onde vai percorrer o contraste, né? Porque se eu sei as estruturas, eu sei ali na onde que esse contraste vai chegar, na onde ele vai terminar, então ajuda bastante, principalmente nesses exames contrastados, né? Na tomografia e outros, né? Também. A anatomia é para a vida, né? Eu falo Isso, que o para a vida. profissional tem que saber anatomia mesmo, não tem como não saber. Praticamente você vai usar a anatomia a vida toda, né? Sempre, porque às vezes também o médico pode pedir uma incidência específica, ou às vezes ele especifica até um exemplo, um raio-x do hálus, né? Seria do dedo do pé. E ali às vezes você vai falar, uai, peraí, se eu não sei anatomia, de onde é ele aqui? Quais que é as estruturas? Ou até mesmo na hora de fazer uma angulação, onde você vai direcionar o raio, você tem que saber, vai direcionar em tal estrutura, né? E aí eu tenho que entender bastante da anatomia. Isso ajuda muito, muito mesmo. Aí o canal chama Descomplicando a Anatomia, tá, gente? Quem tiver interesse lá de ver, Bacana. principalmente os Se alunos, inscreve tá? no canal rapidamente, tá? Acompanha lá. Dá muito bacana. like, porque ele merece. Correria, viu, gente? Tá? É Ele merece. conselho, Eu é conheço ele Hugo, desde é canal no 2011, YouTube, né? Desde vai. 2011. O Leandrão é um cara muito esforçado e tem muito conhecimento, viu? E tem sido muito importante, né? Esses meios, essas ferramentas. Eu falo que hoje o aluno ele tá com Hoje tudo tem na tudo, mão, né? né? Tem tanta coisa de tudo, graça, tem os vídeos, tudo. tem, A nossa tem época material. não tinha, né, Na nossa Leandro? época a gente nossa tinha que época era comprar muito tudo, né? Curso difícil. gratuito, né? Era Muito curso complicado. gratuito. As literaturas eram muito voltadas à área médica, então era bem assim, a gente tinha aquela dificuldade de compreender. Hoje não, tem várias literaturas voltadas mesmo para profissional tecnólogo, então é bem mais simples, né? Tá bem mais fácil, né? Até de você consultar. Sim. Hoje a internet aí, né? Tem várias ferramentas. Lógico que a gente tem que sempre olhar, né? Se eu tô no local seguro, porque qualquer um pode publicar, né? Então eu preciso entender se eu conheço a referência daquele profissional. A referência, né? Mas é importante que continue estudando, continue entendendo, né? Isso é muito importante, até mesmo para a gente permanecer no mercado de trabalho. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo, né, da execução de todo o fluxo ali do exame, né, isso tudo traz uma segurança para nós profissionais. Isso, né? E te ajuda na realização dos exames, né? Fica até mais fácil, você consegue fazer com mais agilidade, com mais rapidez, a partir do momento que você tenha mais conhecimento, né? Ajuda bastante nisso. Com certeza. Eu vejo que a radiologia não é um bicho de 7 cabeças desde que você tenha conhecimentos básicos. Verdade. Então, assim, você tem conhecimento em anatomia, fisiologia, você pega bem ali posicionamento. Isso. Porque você conhece as partes. Isso. Aí já vai facilitar você desenvolver, a entender a técnica, a realização dos exames. Porque se eu pego, por exemplo, a literatura que nós temos como base hoje, que é o Tratado de Posicionamento, do John Lapignano, né? Acho que a última publicação foi a 11ª edição. Leandro, se tem conhecimento em anatomia, conhecimento em acidentes anatômicos de cada osso, por exemplo, ou as regiões anatômicas ali associadas, não tem segredo. Não. Fazer um raio-x não tem segredo. Não. Aí, isso aí já vai ser uma maior parte do exame, seria isso. Aí, entender a anatomia, entender os acidentes, né? Anatômicos. E aí, com aquilo ali, as articulações. Pronto. Aí você vai desenvolvendo bastante. Tu migra para tomo. Na tomo, se você tem conhecimento fisiológico, tu toca de boa, porque, olha só, eu tenho conhecimento anatômico, fisiológico e tenho conhecimento patológico, né? Aí falar, poxa, eu preciso fazer uma fase arterial, você sabe. Isso. Meto um contraste na fase periférica, um acesso periférico. Eu sei que mais ou menos em meados de 22 a 25 segundos está percorrendo toda a aorta, todas as artérias do meu corpo. Mais ou menos 50 segundos a 60 está percorrendo todas as veias, né? Com 4 minutos mais ou menos já está ali na fase de excreção, já está no rim. Então, o que é isso, cara? É conhecimento fisiológico. Isso. E aí, quando eu tenho esse conhecimento fisiológico, as coisas facilitam demais dentro da radiologia, porque olha só, eu tenho um paciente, por exemplo, com cálculo renal, e eu tenho uma tomografia para ser feita. Eu sei que aquele objetivo daquele exame ali, a fase mais importante é uma fase de equilíbrio.
né? Por quê? É aquela base do conhecimento anatômico que tu passa, né? Porque eu mostro o conhecimento anatômico, mostro como ela funciona, que é a fisiologia, e mostro a patologia, que é o problema que deu na fisiologia. Então, ou seja, com 3 minutos eu faço uma tomografia, com 4 minutos faço uma tomografia com fase tardia, eu consigo observar que aquele cálculo está obstruindo, que está causando ali, por exemplo, né, uma hidronefrose no meu paciente, tá aí, cara. Então, assim, se tem conhecimento anatômico, é a primeira parte de tudo, né? E é uma dica que eu passo para vocês, porque tem muita gente que hoje tá patinando na radiologia. Isso. Tá patinando, mas tem coisas que é da base. E tem gente que, assim, às vezes ele nem iniciou a radiologia, ele já fala, eu quero ressonância, mas às vezes ele não sabe nem o básico, anatomia, e já quer ressonância. Sem Então, passar pelo verdade, raio-x, sem verdade. passar pela tomo, para depois ele entender bastante o fluxo, o conhecimento, para depois ir para ressonância. eu tava até, né, num dos podcasts, a gente conversou muito com o Marlos, né? E aí ele sempre foi a fim daquele profissional, né, ir direto para ressonância e tal. Bacana, e eu concordo. Mas assim, para chegar lá, tem que ter um preparo, cara. Tem que ter conhecimento. Tem que ter ali aquele domínio. Sim. Aí, bacana. Para raio-x, a falta de conhecimento anatômico, né, você já tem a dificuldade na compreensão dos protocolos de posicionamento básico. Isso, já começa por aí, de entender na onde que vai ser direcionado o raio, porque sempre vai direcionar o raio em alguma estrutura. E Aí você tem que conhecer a parte anatômica. se eu ponho um cara desse na Verdade. ressonância, sem conhecimento anatômico, sem conhecimento fisiológico, aí por isso que volta, aí vem cá, aí por isso que muitas pessoas falam, a tomografia é bicho de 7 cabeças, ressonância é bicho de 7 cabeças. Cara, calma. Tu não fez a base, meu irmão. Você tá construindo uma casa em cima da areia, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar aquilo que é o básico primeiro. Que seria o Vai lá no- alicerce ali mesmo, né? Vai no Sobota, vai no Guyton, por exemplo, que são as literaturas de anatomia e fisiologia hoje que eu indico para vocês. Estuda lá um sistema esquelético, estuda um sistema nervoso. E o sistema estuda ali circulatório, que é muito importante. né? Um sistema urinário, sistema gastrointestinal. Depois que você começou a conhecer as partes, a gente vai estudar o funcionamento delas. Aí eu indico para vocês o Guyton, que é um livro de Parte de fisiologia ótimo. que em qualquer lugar no mundo que você for, cara, né? Aí você vai estudar como que o sistema urinário funciona. Como o sistema gastrointestinal funciona, né? E aí eu consigo ter segurança nisso aí. Porque quando eu sento na mesa de ressonância, não é fazer o exame por fazer. Você faz o exame de acordo com a patologia do paciente, pô. Nem né? sempre, cada caso é um caso, né? Cada Então, caso é um Indicação caso, clínica, aí. né? É muito importante. indicação a gente clínica, E aí? compreender. estudar indicação clínica, Você atende um paciente... saber a hora, né? Tem que usar o Lógico. contraste, não tem. Às vezes o médico especifica, mas aí às vezes o paciente não... É que quem vai bater um martelo é o médico radiologista. É, o médico né? radiologista, né? E aí que vai ele só falar. bate o martelo, mas em cima daquilo que você oferece. Isso, aí você vai passar para ele, ó, mas a situação do paciente é assim, assim. Aí ele vai, opa, então nesse caso não tem como, ou vamos injetar o contraste ou não. Sim. Vamos olhar bem essa região da supratentorial. O cara fica com... Entendeu? Então, ou seja, conhecimento anatômico, ele é obrigatório, cara. Não adianta, é uma Sim. obrigação. A vida toda. Hoje, é obrigatório, é um conhecimento que tem que ter aí um domínio muito grande. E um outro detalhe que eu falo para vocês, que quem vai migrando por essas áreas precisa ter mais conhecimento, precisa ter mais segurança. Eu tenho uma ressonância de um Verdade. paciente, por exemplo, com Alzheimer, e eu tenho um paciente, por exemplo, que eu atendo daqui a pouco com cefaleia, enxaqueca. Então, ou seja, muitas vezes são 2 protocolos distintos para estudar 2 doenças distintas que, de repente, quando você põe um paciente na mesa de ressonância que ele está com cefaleia, de repente, quando tu coloca lá e observa a imagem, está lá com neurogloblastoma, por exemplo, tamanho de um limão. Então, o que isso, na verdade, vai diferenciar? Vai ter que mudar toda a linha de protocolo, vai ter que mudar a conduta, né? Vai ter que mudar tudo. Então, conhecimento anatômico, ele é base de tudo, né? Então, não é sustentável hoje aquele profissional de radiologia que não faz parte de um projeto de educação continuada, que não estuda, que não vai atrás. Porque aquela teoria do apertador de botão, ele já ficou para trás há muito tempo. Há muito tempo. Ixi, Hoje, então, se não tiver
né? Conhecimento mesmo. Infelizmente, Conhecimento, não dá. atualização, né? A parte da tecnologia, sempre atualizar, a questão dos softwares novos, né? Os Verdade. aparelhos novos, né? Que tem facilitado muito, mas tem antenado, que né? sempre atualizar. Mas tem coisa que não dá, Leandro. Não. Anatomia. Não, anatomia Como não é tem que como. faz? Ou você sabe ou você não Não sabe. sabe. E aquilo ali, igual você falou, né? A Denise falou, vai ser usado a Sempre. vida toda, A sempre. vida toda. Independente no raio-x, na tomografia, na ressonância. Olha, eu Os sempre exames. costumo falar para os meus alunos que anatomia é idêntico você estudar, por exemplo, história, cara. Não muda, tá ali. O rim sempre tá ali. Isso. O ureter sempre vai estar Isso. ali. Não tem uma atualização. A bexiga vai assim, tá né? ali, Uma né? coisa, né? Verdade. Nós temos as variações anatômicas de uma pessoa para Isso. outra. Mas todos têm rim, todos têm ureter, todos têm a bexiga. Ponto final. Então, assim, é aquilo ali. Você tem que ver todos os dias. Uma dica para os alunos que estão assistindo esse podcast é... Isso me ajudou muito, pessoalmente falando. Gravar os 206 ossos para mim, no segundo período de radiologia da Universidade Paulista, o professor Ricardo, né, que era um médico legista lá do IML. Cara, muito bom, muito bom. E eu vou falar a real para vocês. A gente não esquece os bons professores que nós tivemos, né? Não. Com certeza. Ó, cara, ele falava assim, olha, eu vou passar para vocês um método muito bom para anatomia. Prega uma figura de um esqueleto com o nome de todos os ossos lá no seu quarto. Vai lá no guarda-roupa e pega todas as figuras do sistema urinário e prega lá na porta do Isso. guarda-roupa. Eu tinha no meu Uma quarto coisa pregado aleatória, os sistemas, aleatória. né? Então, assim... Sistema você- esquelético, sistema É, nervoso, eu aí- tinha pregado. Legal. Sempre tinha lá Aí, no quarto. aí se você acorda, você vê úmero, epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Tubérculo maior, tubérculo menor. Então, isso vai fazendo parte do seu dia a dia. Não Leandro, tem como. Denise, eu trabalhei de estoquista numa loja lá no Flamboyant, né? Na época, a loja Cavaleira. E eu era estoquista lá em cima, trabalhava isolado. Cara, lá tinha um monte né? De atlasinho, de Ai, figuras, né? Anatômicas espalhadas por ali. Que aquilo ali me ajudou demais. Muito. Aprendi o muito. esôfago, a cárdia, o estômago, o que é o fundo, que na verdade o fundo fica em cima. Isso, Aquilo ali já me Verdade. confundiu bastante, Verdade. né? Duodeno, jejum, no ilho, ampola de váter. E aquilo ali foi fazendo parte da minha cabeça do dia a dia. Chega o momento que você começa a lembrar de tudo. É verdade. E quando você vai pro plantão, facilita a coisa. Demais. Já fica automático, né? Você já vai com aquilo ali na sua cabeça. Você já realiza o exame, já lembrando da anatomia, do que você viu, das figuras. Automático, aquilo ali vai facilitando a realização do exame. Com certeza. Ô, João, espera aí que eu tô aplicando contraste lá na CPRE, dentro do centro cirúrgico. Até o contraste chegar na ampola de váter, até chegar lá no duodeno. Assim, você vai lembrando. Você fala, não, espera ele passar, né? Vai passar ali, né? Por toda a região, né? Biliar, né? Pelo colédoco, pá, chega na região da ampola de váter, fechou. Opa. Não passa pela ampola de váter, vai lá pro ducto pancreático. Então, assim, anatomia. É. Anatomia, É, dia a ó, dia, dia a galera. dia, Não tem dia a bicho de dia. 7 cabeças, É muito não. importante né? mesmo. Isso. Então, assim, é continuar todo dia exercitando. E não adianta só não profissionais estudando anatomia só quando se está em sala de aula. Pelo contrário, eu estudo anatomia até hoje, estudo fisiologia até hoje, patologia, todo dia tem uma Sim. doença nova, né? E a Tem gente que tem que estar estar firme. Tem que estar atualizando, não atualizado adianta. sempre. E não desespere, porque também quando a gente está iniciando lá atrás, né? Eu lembro que eu falava, meu Deus, a anatomia Será que eu vou vai entrar na minha aprender isso cabeça. tudo? Isso é muita coisa, é muita informação. Será que eu vou conseguir decorar os né? 206 ossos? Nossa. Sendo que seria a parte mais fácil da anatomia. parte Isso mais sem os fácil. sesamoides, hein? Sem os sesamoides. A parte mais fácil da Mais anatomia, fácil, sistema é esquelético. difícil. E a gente fica, realmente, a gente pensa, pô, será que eu vou conseguir aprender? Aprende e muito. A hora que você vê, você já está dominando muita coisa. Mas é o que o João falou aí, é todo dia, viu, gente? Não pode esquecer, não. A gente tem que dar, né? Foi uma das minhas pós, eu fiz em anatomia e patologia, que eu gosto muito. Ó, Mas, assim, tem que estar estudando sempre, gente. Não adianta. Tem que estar sempre, né, olhando ali, porque a cabeça da gente vai chegando, É. vai chegando uma idade que a gente vai fazendo umas confusão. Então, tem que sempre estar atualizando mesmo. Isso é muito importante. Ah, eu fico muito feliz, né? Esse bate-papo com o Leandro é maravilhoso, né? E assim, o Leandro foi um dos primeiros profissionais de radiologia que eu conheci mesmo, né? Depois que eu formei.
que eu conheci a Denise. Denise logo depois veio o Leandro, né? Isso, lá no Colégio Senaires, lá no Colégio Senaires, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. Bons momentos que vivemos juntos, né, Leandro? Nossa, E formamos muitos muitos profissionais. profissionais. Se eu contar, eu perdi as contas. Quantos profissionais a gente Aproveita e manda um abraço pro André. Ó, Manda um abraço pro André. Quero mandar um abraço pro André lá do Colégio Senaires. Pro Demerval. Sou Demerval, um excelente patrão que a gente teve lá. Trabalhei Gente muito, boa, muitos né, cara? anos, muito Uma gente pena boa. que o Leandro... Ó, o Leandro Não, foi uma insistência para começar a ministrar Foi. aula, porque eu falava, Leandro, vamos embora, tá precisando, vamos embora, né? E aí parou muito novo, Leandro. Um dos Leandro parou muito incentivadores foi a Denise. Eu nunca pensei em dar aula. E ela falou, vai lá. Foi até que eu resolvi Porque é começar tão a ministrar importante. aula e foi indo. Eu amo, até hoje, gosto muito. O negócio é questão do tempo mesmo, da tempo, é o correria. Dividir o conhecimento que a gente tem é muito bom, É muito né, Leandro? bom É você muito saber que você bom. está passando aquilo que você aprendeu. É muito bom. Nossa, é Leandro, ótimo. E a Denise transformou vidas, né, cara? Sim. Quando eu cheguei pra conhecer a Denise, eu tinha 21 anos de idade. Uma criança. 21 Idade da minha filha, quase. Falei, gente do céu. E a Denise com a corda no pescoço, com uma turma de tomografia computadorizada. E eu, recém-formado, eu vim de um estágio do Hospital de Urgências de Goiânia. Fazia tudo de tomografia. Tudo. E ela falou, João, eu preciso de alguém que saiba tomografia. E eu falei, Olha. eu Isso. sei. Eu só preciso... Eu conversei com Só ele. precisa da Eu acho que oportunidade eu para conversei com ministrar ele, não aula. deu nem meia hora. Eu falei, vamos embora, esse menino é esperto, esse menino é inteligente. Foi, eu lembro como se fosse hoje, quando ele, o dia lá, ele foi fazer o teste lá no colégio, e aí a Denise foi, eu ouviu ele, né, ele ministrou uma aula muito boa, a Denise me chamou, aí eu ouvi ele e eu vi um outro profissional que eu esqueci qual que foi. Aí, Denise, qual que você acha? Eu falei, ó, eu pra mim seria o João Marcelo. Aí, Tem ó. mais perfil, mais... transformou. Mas assim, gente, a questão não é só questão do conhecimento, a questão do professor, é de saber passar aquilo que você Passar a sabe. didática. Porque a didática. conhecimento, tem várias pessoas que têm conhecimento. Tem. Mas tem pessoa que ela não sabe passar. E o João Marcelo, de cara, eu vi que ele tinha esse perfil de saber passar aquilo, de ter uma boa didática, de sair daquele padrão do professor que ficava assim, ó, bom dia, boa noite, aquela coisa... Aquela coisa pra dentro, né? Isso. Eu lembro na época que a gente dava aula que chegou a ter uma disputa. Eu acho que quem falava mais alto na hora de dar aula. Era. Eu batia Com na certeza, parede. com Acho que ele, o certeza. João Marcelo, acho que foi um dos que mais falava alto O lá. João Marcelo, você tá distante, você escuta a aula dele. E até hoje, viu, Leandro? Muito É bom, assim. até hoje. Até hoje é Ixi! assim. Fala. Olha, Isso é muito Olha, importante. é Foi a bom melhor demais, aposta que eu nossa. fiz na época, né? Eu lembro que tinha um pessoal administrativo, secretaria, falou: esse menino é tão novo, você tem certeza? Eu falei, não, tem certeza. Gente, vai dar e certo, ministrar vai dar a aula, acho que foi uma das coisas que mais me ajudou a passar no concurso certo." público. Sim. Eu só passei no concurso público depois que eu comecei a ministrar a aula, dar aula. Aí sim, eu vi a necessidade de estudar mais, estudava mais. Aí eu passei no primeiro concurso, que foi lá no Trindade, né? né? Aí depois passei no hospital de urgência, que eu era o professor do cursinho Aham. do estado. Verdade. Daí, imagine a pressão que era. Vários alunos, eu era o professor do cursinho. E aí, eles que me avisaram que eu tinha passado no concurso, nem eu sabia, que eu não tinha nem o Olha, tempo. falou, Lembrando que a época, Leandro, aquele cursinho que você ministrou, a maioria ficou classificado. Na Foi, a verdade, maioria ficaram dos alunos foram classificados. Às vezes tem alguns que... Então, você... É o Na edital época, de né? 2010, né? Isso, 2010. edital O 2010. último edital para radiologia do estado. Até a oportunidade. Eu trabalho com aluno lá comigo, lá no Hugo trabalha comigo. Foi aluno meu lá do Colégio Senaires, né? Já Aí. 1, 2, 3 alunos. Isso é trabalham Manda um lá. abraço pra eles Isso é aí. Mandar um abraço aí pro Euripides Júnior, o Isso. Ricardo, Ah, o Ricardo. que tá lá trabalhando. O Euripides. Hoje mesmo ele vai estar de plantão Tudo comigo. gente boa. Euripides, um abraço pra eles. Pessoas passaram por nós, é bom graças demais a a gente Deus, saber. bom demais. Toda vez que eu vejo, né, um profissional lá que foi nossos alunos, passaram por nós, eu fico tão feliz, é uma satisfação enorme pensar assim, eu contribuí nem que foi um pouquinho com esse conhecimento. Sim. Isso é Ajuda muito o professor, importante. vai lá fazer Isso é os muito leitos. Teve a Simone, né, que Simone. ela foi até nossa chefe lá no Hugo, que foi nossa aluna também no Colégio Senaires. Um Ajuda abraço. o professor, não põe no domingo. Não põe o professor pra trabalhar no domingo. por Ajuda a favor. gente. Ajuda a gente aí, tá? Dá um plantãozinho mais tranquilo pra gente. Gente, vamos ajudar a gente, tá? Obrigado. Hoje eu tenho que trabalhar menos que eu tenho que dar. Isso aí, tem que ir. Mas é importante, né? Essa questão também da docência, gente, é muito importante para o profissional também, que se sinta, né, capacitado ali. Lógico que até eu vi
Uma vez alguém comentando, né? Professor, você sabe tudo tá... Não, gente, professor tem que estar estudando, atualizando, fazendo plano de aula, né, Leandro? Muito, isso, Tem que preparando. estar preparando a aula. Não Preparando tem a como, aula. por mais Porque que assim, às vezes não é que o professor, ele tem... Gente pensa, o professor sabe, não, ele não sabe tudo. Mas aquilo que ele vai falar, ele prepara bastante. Sim. Sim, E ele tá tem faltando conhecimento. professor no Muito, mercado. tá né? faltando. Ele tem Não conhecimento. temos professores de Imagina. radiologia. Na época no já tava mercado. faltando, agora... Agora piorou. É ouro, Só viu? um pouquinho, Professor tá? na radiologia é Nossa ouro. Infelizmente, assim, porque eu falo infelizmente, porque nós temos muitos profissionais bons Sim. que poderiam despertar esse lado, né? Sim, que tem até o dom, a gente percebe que tem o dom, a pessoa... Eu sou professor hoje porque eu sou apaixonado por uma Eu sala até de aula. hoje, gente, eu não tô É ministrando incrível, aula, as mas eu pessoas sou falam apaixonado. também assim, sou. mas professor... Apaixonado. Cara, pra mim é uma vibe diferenciada, cara, tá numa sala de aula. Eu Ali amo. É muito bom. Você sabe assim, pegar Eu todos sinto os falta, eu problemas sinto falta. que eu tenho na minha vida, e eu vou falar pra você porque a minha chefe tá aqui do lado, É. é a que mais me traz problema pra resolver no conselho. Tô brincando, viu, Denise? Nada, nós juntos. Carrega aqui, ó. Ah. Mas quando eu entro em sala de aula, Denise, parece que eu reseto a minha vida todinha. Eu amo também. Cara, eu entro Desestressa, naquela né? vibe ali, ó, da aula. Eu É vou que passando conteúdo, eu vou envolvendo com os alunos. Aquilo ali, a minha mente, ela reseta. E quando eu saio de uma escola, por exemplo, é uma sessão de terapia pra mim. Eu vou renovado, cara. Isso é muito Tranquilo. importante. Muito Então, importante. assim, sala de aula pra mim, mergulhar no conteúdo junto com a galera, Tá bom. pra mim é maravilhoso. A gente Saber viaja que você junto, tá passando o né? seu conhecimento, que você tá sabendo ali o que você aprendeu, além da prática do dia a dia, você passar pro aluno. Você dica, compartilhar a né? experiência. Você compartilhar e saber que futuramente ele vai usar, às vezes pode ser seu colega de profissão, trabalhar junto, igual no caso desses que eu falei, né? E aí é muito bom. Fala, Você- galera, eu tenho um atalho na vida profissional. Faz assim que vai dar certo, não faz Isso. aquilo e tal. Então, assim, compartilhar experiência para ajudar eles, para mim, isso é uma sessão terapêutica. Eu não, olha, Leandro, hoje eu tô na diretoria do conselho, né? Hoje eu tô como servidor público, hoje eu tô, assim, uma vida carregada. Eu tô com 2 crianças, né? Vivendo, assim, Eita. intensamente aquele momento, assim, sabe? Paizão. Levo todo dia Tem na escola, tempo. busco, me esforço pra caramba pra isso Eita. acontecer, porque eu sei que passa rápido. Passa, sei que muito, passa passa rápido. muito rápido. Eu que Muitas sei. vezes a gente dá 2 passos pra trás na vida profissional, mas pra aproveitar algo extraordinário na vida da gente, que é família. Só que também a gente tem os problemas. E sala de aula, pra mim, meu irmão, é uma sessão É muito terapêutica. bom mesmo. Né? O- E me ajudou a passar no concurso também, Com porque certeza. hoje, né, eu fiquei em segundo na EBSER, fiquei em segundo na Prefeitura de Umas, né? Tô no concurso público da Prefeitura de Goiânia, tô aguardando ser chamado de novo, por exemplo, em outros concursos. Sim. Assim, querendo ou não, você coloca o nominho lá, né? É, vai indo, devagarzinho, tem que estar É, desenvolvendo. Ajuda muito, né? Ajuda sim, ajuda. Eu, para mim, também, como servidor, ele me ajudou bastante. Até mesmo o dia que eu fiz a prova desse concurso que eu estou, infelizmente tinha perdido o cunhado, né? E tava assim, já tinha acho que uns 5 anos que eu não pegava um livro, porque já tá, tem questões que a gente torna automático, tá, Sim, gente? A gente que fica no aquela- automático mesmo, a gente já conhece todo o conteúdo daquela questão. E eu tava bem assim, né? Toda meu esposo ficou me esperando lá fora. Eu já tava pensando, nossa, ele vai me esperar essas horas todas. Ele falou, não, eu te espero, porque nós íamos sair de viagem. Fui lá, fiz o concurso, graças a Deus, fui aprovada, tô, né? Então você vê que realmente compensa, né? A gente, às vezes, Compensa, sala de é. aula, a gente pensa que não, mas é um desafio Ajuda que bastante. A compensa, mente da gente abre muito quando a gente Muito. né, dá aula, a gente não tá em pode sala olhar de muito aula. pela questão, assim, É. de valores, né, gente? Valores Infelizmente, assim, o financeiro, financeiro, Financeiro hoje, é pouco, é hoje o nosso pouco. país, Hoje a ainda realidade é. é outra. A educação, A educação ainda não é muito não é muito bem valorizada, né? remunerada, Não é né? remunerada. Mas é algo, assim, muito satisfatório, né? Tava até falando também com o Leandro um pouquinho antes de você chegar, João, tava conversando. Ontem mesmo eu estava ali na Unip, ministrando aula, cheguei até rouca hoje de manhã. Por quê? Porque eu fico tão feliz que eles são assim, eles vão para aula prática. E eles gostam, nós não tem nem intervalo, a gente vai direto. A gente pega assim, ó, em torno assim, do máximo, porque eles vêm do trabalho também, mas 18 horas já inicia ali e vai. Eu falo, gente, vamos tomar cuidado com qualquer hora estranha que nós é aqui dentro. Vai quase as 22 horas mesmo, né? Então isso é bacana, não para nem para beber uma água, ir no banheiro. Eu falei, gente, é interessante você ver Gente, que eles querem aprender, isso é importante. E vocês dois aí, guerreiros, João Marcelo e Denise, parabéns vocês, porque até hoje vocês continuam trabalhando na radiologia. Tá no conselho, ministrando aula. Eu, assim, a aula não consegui porque realmente o tempo me tomou. Até esqueci de falar, gente, eu sou conselheiro, tá?
a chefe que tá do lado, a Ih, presidente, nós somos- Denise. Leandro, né? mas eu tô João pegando bem Marcelo. aquela vibe sua que a gente tava conversando antes do podcast, cara. Eu preciso de um cantinho, sabe? Mais tranquilo, Eu preciso de umas tranquilidade. galinhas pra cuidar. Ih, Entendeu? Eu preciso, aquela assim, paz, de pisar aquela no chão com a minha toda. família, sabe? Isso. Eu, assim, um exemplo, apesar da dificuldade, desse tanto de serviço, eu consegui, acho que uns 3 anos pra cá, o sábado, domingo meu é sagrado. Eu tiro só pra Descansar, descansar, pra relaxar, Família, né? sair com a É família, importante, é importante. não trabalho esse sábado, E se a domingo. Denise já é te bom. ligar pra dar uma aulinha rápida ali? Gente, dá até Daquele urticária. É, por isso que eu falo, nós Dá temos até que... urticária. Mas não, eu gosto demais. Gente, não é demagogia. Eu tenho vontade até de dar aula até de graça. É. Mas é questão do tempo, porque eu sinto bem dando Sim, aula. tem. Eu também gosto Sinto muito. sinto bem mesmo, eu gosto. Eu amo Tanto que também. é que o canal da Radiologia foi isso, acho que foi uma forma de, como eu não conseguia De passar, né? de passar, foi a forma, eu criei o canal do né, Isso. Descomplicando a Anatomia, que é uma forma que eu faço, tem de- é como se eu estivesse dando uma aula ali, eu passo os Descarregar aquele conhecimentos, conhecimento. descarregar aquele conhecimento e aí vai. É bacana, Lógico que eu né? quero dinheiro, eu preciso, né, gente? Não vou ser demagogo também, né, mas... Mas, é Mas bom. a gente ama. Leandro, aqui, né, pra gente poder estar finalizando, eu quero deixar aqui com você aqui um momento, assim, pra você poder falar com todo o nosso público, né, com todos os nossos profissionais e alunos que estão nos assistindo nesse podcast maravilhoso, nesse encontro maravilhoso. Quero que você passe algumas dicas para essas pessoas, eu quero que você converse com essas pessoas, o quanto a radiologia, ela é uma área muito boa, maravilhosa, precisa de bons profissionais, tá? O momento é seu, Leandro. Fique à vontade, tá? E o momento é seu. Gente, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, o convite da Denise, João Marcelo. Além de ser excelentes profissionais, eu tenho eles como amigos, os dois. Sim, Tá? A com Denise eu já certeza. conheço desde 2003, né? O João Marcelo já um pouquinho mais para frente, mas muitos anos.